saudar a todos com a paz do Senhor. Quero aproveitar esse momento para deixar aqui uma reflexão da palavra de Deus. Mateus, capítulo 21, a partir do versículo 18. O título do texto é A Figueira Seca. Diz assim: De manhã cedo, quando voltava para a cidade, Jesus teve fome. Vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas nada encontrou, a não ser folhas. Então lhe disse: Nunca mais dê frutos. Imediatamente a árvore secou. O que eu quero deixar aqui, irmãos, diante dessa mensagem, Jesus, ele estava vindo de uma determinada cidade, era Betânia, e ele estava indo para a sua cidade. E no caminho, ele sentiu fome e resolveu comer alguns frutos, porque avistou uma figueira. E essa figueira estava ali à beira do caminho, muito bonita, e ele acreditava, talvez ele não usou a sua onisciência naquele momento, não sei, ou estava querendo dar uma lição para os seus discípulos. Se aproximou daquela árvore, mas quando chegou naquela árvore, ele não encontrou fruto. A Bíblia diz que ele só encontrou folhas. Então Jesus, no mesmo instante que olhou para aquela árvore e não encontrou frutos, parece, pelo texto aqui, Jesus ficou decepcionado com aquela árvore. E ele amaldiçoou aquela árvore, e a Bíblia diz que aquela árvore secou imediatamente. Qual é a reflexão, o ensinamento que nós podemos tirar desse texto? Deus criou aquela árvore, aquela figueira, não só para dar folhas, mas ele criou aquela figueira para dar frutos. Era uma árvore muito bonita, estava ali à beira do caminho, talvez estivesse proporcionando sombras e talvez até enfeitando o caminho. Mas Deus não chamou aquela árvore para enfeitar. Nem Deus também chamou aquela árvore simplesmente para dar sombra. Deus criou aquela árvore para dar frutos. Porém, chegando naquela árvore e não encontrando frutos, Jesus amaldiçoou. O que eu quero trazer de lição para as nossas vidas neste dia, nesse momento, é o seguinte: Deus, sempre que a gente vai a Ele, encontramos alguma coisa. A gente está doente, encontra cura. A gente muitas vezes está abatido, está triste, encontra nele alegria, encontra nele forças. As portas estão fechadas, Ele abre. Agora eu pergunto a você, amigo ouvinte, o que é que Deus tem encontrado em você? Você sempre tem encontrado coisa boa em Deus, mas o que é que Deus tem encontrado em você? Deus não criou você simplesmente para vegetar. Deus não criou você simplesmente para ser bonito, para servir de referencial para alguém, mas Deus criou você com um propósito. Lá no capítulo de João, lá no livro de João, capítulo 15, a palavra do Senhor, Jesus falando, diz assim: Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor, e vós sois os ramos. Qualquer ramo que estiver em mim não der fruto, esse é cortado e lançado fora. Porém, aquele que der fruto será podado para que dê mais fruto ainda. Significa que Jesus está dizendo que nós somos os ramos que estamos na videira, que é o Pai. E Jesus é o agricultor, aquele que cuida da planta. Você tem que dar fruto. É essa a moral da história. Você tem que dar fruto. Deus criou você para dar fruto. Não foi simplesmente para ser bonito, não foi simplesmente para servir de referencial, para ser admirado pelas pessoas, não. Deus lhe criou com objetivo, assim como criou aquela figueira, para dar frutos. Mas aquela figueira ele só achou folhas. E eu pergunto a você nesse momento, o que é que Deus tem achado em você? O que é que Deus tem encontrado em você? Talvez você diga: pastor, só tem encontrado tristeza, só tem encontrado lamentação, só tem encontrado murmuração. Então pare com isso. E comece a dar aquilo que Deus quer que você dê, frutos. É essa a palavra que eu deixo para a minha vida e para a tua vida, em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe.